Olá, boa noite. Tudo bem? Está no ar mais o programa Ernesto Responde, apresentado pelo Ernesto Abercor. Para você que está chegando em nosso programa pela primeira vez, deixe o seu like e compartilhe o nosso programa. O programa trata de tecnologia, economia, qualidade de vida, política, só assunto relevante. E se você ainda não segue o canal do Ernesto, o canal Ernesto Responde, olha só, estamos quase com 100 mil seguidores. Aproveita, começa a seguir a partir de agora. Tudo indica que ainda em abril a gente vai alcançar a marca de 100 mil seguidores. Obrigado pela sua audiência. O programa Ernesto Responde é gravado na Brasleme 1399, na cidade de São Paulo, na empresa ERP Flex, que é onde o Ernesto trabalha, onde ele toca o dia. O Ernesto ainda está na ativa, sempre trabalhando com gestão empresarial e ERP. Falando nisso, se você precisa de um ERP de qualidade, completo, robusto, digita lá erpflex.com.br e consulte um dos consultores da empresa. Eu tenho certeza que o sistema vai atender às suas necessidades. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com o Eduardo Zugaib. Você já ouviu falar do ditado popular? De grão em grão a galinha enche o papo? Devagar você vai ao longe? Pois é. O Eduardo escreveu um livro, A Revolução do Pouquinho. Ele mostra que pequenas atitudes geram grandes transformações. Acompanhe agora. Pessoal, hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, Eduardo Zugaib. E, entre outras coisas, ele escreveu um livro. Vocês vão acreditar no título do livro. A Revolução do Pouquinho. Olha só que título interessante, né? Então o Eduardo vai nos explicar o que significa isso. O livro é bastante extenso, tem quantas páginas? 400 páginas. 400. E é um livro super interessante que a gente vai comentar aqui. Eduardo, dá o seu boa noite. Obrigado, Ernesto. Grande prazer, grande honra estar aqui com vocês, acompanhando. Já sou um seguidor do seu canal, já acompanho. Então, para mim, e também por toda a representação que você tem aí no mundo dos negócios, no mundo do desenvolvimento humano, para mim é, acima de tudo, uma grande honra estar aqui participando contigo. Pode ter certeza disso. Então vamos falar um pouquinho de como surgiu a ideia de escrever esse livro e um resumo. Perfeito. Bom, eu preciso voltar um pouquinho na história aí, um pouquinho, né? Um pouquinho vai aparecer bastante aqui. Mas assim, esse livro nasceu como livro, a primeira edição em 2014. E ali trazia a compilação de textos que eu produzi nos 8 anos anteriores, onde eu tentava desenvolver pesquisas sobre o campo das atitudes. Bom, mas por que você foi escrever sobre atitude? Por uma questão de sobrevivência profissional, né? Porque em determinado momento da minha vida profissional, principalmente quando eu trabalhei em agências de propaganda, vamos dizer assim, Ernesto, eu embarquei em umas rotas meio equivocadas de liderança, que em algum momento me fizeram perceber que eu havia me perdido completamente. Então, literalmente, e você vai perceber como liderança que você se perdeu quando você cai. Não tá indo bem? Quando tá tudo indo bem, meu amigo, tá cheio de gente em volta ali, né? Mas quando você cai, que você vai perceber que você realmente é uma liderança ou se você é apenas alguém que mandava fazer e cobrava o relatório. E aí, assim, eu tive essa queda e percebi que, né, não havia construído nada, era um jovem praticamente e tal, mas é muito imaturo, né? Ou seja, né, talvez pela efetividade que eu tinha boa ali em processos de campanhas de propaganda, talvez eu tenha sido alçado a posições de gestão de pessoas e de equipes um pouco antes da hora ou um pouco antes da maturidade suficiente. E, naturalmente, eu acabei embarcando em modelos que a gente percebia no mercado publicitário, lá na década de 90, né? Você olhava muito para o departamento de criação e você sempre encontrava histórias de líderes extremamente cáusticos, né? Aquela pessoa pesarosa, né? Que extraiu o sangue do pessoal e, assim, era um mercado concorrido, como mercado de trabalho, e muita gente se sujeitava às mais variadas, assim, tipos de humilhação para poder fazer parte desse mercado. E esse tipo de liderança tóxica prevalecia.
Então, eu olhando aquelas figuras, que para mim eram figuras de proa, né? Eu falei, é assim então que se dá bem nesse mercado, né? E embarquei e quebrei a cara. Então... Mas você chegou a montar uma agência? Não, eu cheguei a participar como assim, um sócio técnico em uma agência na minha cidade, né? Mas eu fui diretor de criação em outras empresas assim, de marketing direto na época, né? Na época nem tinha CRM ainda, era marketing direto, é o antecessor do CRM. E assim, então foi muito... mas eu sempre tive assim uma posição de destaque nessas empresas, por ter uma alta efetividade na criação. Redação era meio profissional, meio multitarefa no departamento de criação. Isso, lógico, o ego subiu para a cabeça, né? Subiu para a cabeça e você se achava uma pessoa além do que realmente era. Um mercado competitivo. Então, e aí eu me iludi um pouco nessa. E quando eu retornei profissionalmente para minha cidade, lá em Mogi das Cruzes, que é onde eu moro e tal, para ajudar a desenvolver um mercado que estava em aquecimento, por causa da chegada de uma afiliada de uma grande emissora lá, aí agora eu estou na frente do negócio, ali que a coisa degringolou de vez. Então eu comecei a enveredar por um caminho de liderança altamente tóxica, em nome de uma alta efetividade, de uma entrega genial, mas havia muito sangue pelos corredores, né, no sentido figurado, havia muita frustração, muita mágoa, muito desencontro, muito assédio, né? Falo isso sem medo de errar, porque realmente quando você consegue ressignificar tudo isso, perceber, cara, que grande burrada que você fez, é melhor tomar outro rumo, né? Porque senão não vai dar muito certo. E quando em algum momento eu caí, vamos dizer assim, eu me vi num momento de... Você tinha quantos anos? Ernesto, eu tô falando aí de 20 anos atrás, praticamente. Tô com 50 agora, tô na época dos 30 anos, mais ou menos. Bem início de carreira. Quando você tá naquele pico, né? Nossa, agora que o negócio vai... E a vida vem e te dá aquele sacode, né? A vida vem com o jeitinho dela e fala assim, olha amigo, não é bem assim, viu? Baixa um pouco a bola aí, porque não vai ser um bom negócio ir por esse caminho, tá na hora de começar a amadurecer, e a vida vai e te joga no chão, e aí você vai entender que realmente tem coisas que ninguém te ensina, mas você aprende. Né? Tem coisas que ninguém vai te ensinar, em liderança principalmente, né? Exato. Ninguém ensina certas coisas em liderança, você tem que aprender, e aí ou você aprende por uma sensibilidade de perceber as pessoas, ou você vai aprender na base da dor, literalmente, como se fala. E o meu aprendizado foi na base da dor, quando eu me vi totalmente sem credibilidade diante do grupo, e aí precisei dar vários passos para trás. Na época, eu já era um escritor, um cronista, vamos chamar assim. Eu já tinha praticamente livros publicados no mercado infanto-juvenil, sou autor também pela editora Melhoramentos, e assim, então eu peguei um espaço que eu tinha semanal e comecei a desenvolver textos focados em atitudes. Quem lia, olhava aquilo e falava, nossa, que texto legal. Mas na verdade era um aprendizado para mim. A pesquisa que eu fazia, focando em atitudes que eu entendia que eram necessárias para serem colocadas em prática, para uma remodulação de uma carreira, um ajuste de rota. Eu estudava aquilo para entender, para ter consciência do que era aquilo, para tentar trazer ao máximo para a prática e também para monitorar. Aí nasceu o conceito das pequenas atitudes, que é o apêndice do livro. E a Revolução do Pouquinho vem nesse conceito, né? Algo que você vai construir uma mudança, porém não é uma mudança explosiva, é uma mudança sustentável. Porque tem muita mudança explosiva que literalmente é explosiva, né? Quando termina, só sobra caco para todo lado, né? Mas a gente está falando aqui de uma construção sustentável, uma construção baseada na regularidade, baseada ali na insistência, naquele formato, naquela atitude, de forma que você construa algo que não apenas se torne consolidado, mas que também se torne sustentável e, por fim, exponencial, quando a atitude isolada se torna um comportamento que você, quase um instinto, né? A atitude ainda é um ato de consciência, né? Que você inflige visando um impacto. Pode ser ruim, mas é um ato consciente. A atitude é um ato consciente. Quando a atitude começa a se tornar algo natural, algo intrínseco, passa para o campo do comportamento, o campo até do instinto, né? Você já faz aquilo. E isso transformou a sua vida? Foi porque praticamente, além de me criar essa visão, me abriu um campo de estudos que eu achei maravilhoso, porque, poxa, a riqueza do comportamento humano,
É uma coisa assim que não tem limite, não tem fim isso. E quanto mais você tem impacto de outras curvas, né, vamos chamar assim, curva da tecnologia impacta comportamento, a curva da economia impacta comportamento, das relações, enfim, da economia, tudo isso que a gente vive, né, de macroambiente, vamos chamar assim, impacta comportamento. E da onde veio esse título? O título curioso, é um pouquinho da experiência publicitária, né? Eu sempre fui um bom frasista para anúncios, sempre fui um bom titulador, né? Então, eu até tenho outros livros, né? Impacto. Porque aí é aquela coisa, porque você percebe, ele tem algo que ao mesmo tempo que impacta, porque revolução é uma palavra forte, mas ao mesmo tempo ele fala, cara, é uma revolução, mas vamos devagar. Porque a ideia não é você pular fora de uma zona de conforto, mas você, acima de tudo, entender qual que é a sua zona de conforto, entender o limite dessa zona de conforto, porque onde está a sua melhor performance atual está aqui no limite, e você ir puxando isso, criando um desenvolvimento sustentável para essa zona de conforto. De forma que você consiga atingir resultados, sempre focando. Na época já se falava, eu falava muito nisso, e hoje está na pauta, na ordem do dia, em todas as mesas, a tal da sustentabilidade, né? Exato. Que hoje vem até por outras letrinhas aí, ESG e tudo mais. Então a revolução um pouquinho nasceu disso, é uma convergência, o título veio da minha experiência publicitária e o conceito veio da vivência pessoal. Interessante que o título do livro, pessoal, é A Revolução do Pouquinho, mas tem um complemento. Um apêndice. Pequenas atitudes provocam grandes transformações. Exato. E essa frase também é muito forte, né? De que provocativa, na vida, né? A gente realmente, a partir de pequenas atitudes é que você vai ver, nossa, por causa daquele negocinho lá que nasceu todo esse processo. Aí vem muito um conceito-chave da revolução do pouquinho, que eu bato muito, principalmente quando eu estou fazendo palestra também, que é a da mudança, né? A gente tem literalmente 2 tipos de mudança na vida da gente. Todas as mudanças que você já viveu na sua vida vai cair invariavelmente em uma dessas 2 colunas. Quais são? A mudança que você abraçou e a mudança que abraçou você. Explica. Simples assim, né? A mudança que você abraçou. O seu projeto de vida, a sua carreira, a sua empresa, a sua família, a viagem que você vai fazer, a casa que você quer construir. Tudo aquilo que você empreendeu o esforço consciente buscando um ponto de realização. Legal, isso você desejou, você abraçou a mudança e foi atrás, mobilizou todos os seus recursos e foi atrás. A mudança que abraça você vem a reboque, né? Por exemplo, é um acidente, uma crise, uma pandemia, né? Ninguém pediu para acontecer, mas aconteceu, né? É uma mudança que veio, abraçou a gente e nos obrigou a um panorama de adaptabilidade que, se você não observar as pequenas atitudes nesse processo de adaptabilidade, você literalmente se perde. Isso que eu acho que também, né? A gente precisa realmente entender que muitas circunstâncias acontecem na vida da gente e que não adianta reclamar. Tem que realmente reagir. Entenda, processe, né? Assimile. E eu falo uma coisa que às vezes o pessoal fica um pouco assustado. Entre em sinergia com a mudança, por pior que ela seja. Entenda essa onda de caos que chegou na sua vida. É um caos, é uma onda desordenada, é algo desordenado, tá vindo porrada de todo lado, e você precisa entender que energia é essa e tentar se perfilar num ponto onde você aproveite essa própria energia para se impulsionar. É como uma onda no mar. Você tá lá, a onda vem, você tem que entrar num ponto dela. A onda é um caos, é uma coisa que vai levando tudo. Mas se você entender o ponto que você se coloca, ela te serve de impulsionador. Então, aí é preciso ter muita calma, muita perseverança, conselhos de amigos. Entender o entorno, né? Entender o olhar de pontos de vista que você às vezes não está enxergando, né? Então isso é crucial também. Agora, essa revolução do pouquinho, né? Você coloca aqui que são 5 trilhas. A edição nova são 5 trilhas agora. Quais são essas 5 trilhas? Nós temos assim. Para falar isso, eu também preciso falar um pouquinho, criar um pouco de paralelo com a edição antiga. A edição antiga, eu havia, nesse processo de pesquisar atitudes, eu cheguei em 21 atitudes na edição anterior, que é a primeira. E aí era uma trilha só, eram 21 atitudes perfiladas como cada uma um capítulo, e chegava no final do livro com 21 capítulos. Da experiência que nasceu desse livro, chegando no mercado, no mundo corporativo, sendo percebido por muitas lideranças de RH,
muitos CEOs, muitas pessoas assim que estão à frente das organizações. O livro, nesse período, começou a ser percebido não só como um livro, mas como uma metodologia, como um método para desenvolver a consciência sobre atitudes junto com o corpo colaborativo, com o time de funcionários e tudo mais. Então, porque vamos combinar, às vezes você fala, por exemplo, de uma atitude como foco, né? O foco é uma atitude. Você pode ter foco de forma consciente, né? Vamos pensar, lembrar do conceito da atitude ser um ato consciente. Você pode ter foco consciente. Agora, você fala foco dentro de um universo corporativo, onde você tem centenas de níveis de maturidade, né? Centenas de níveis de autonomia, foco se torna uma questão altamente subjetiva, assim como ética. Então, é subjetivo. Então, tentar tangibilizar isso, tirar um pouco do campo da ideação, vamos chamar assim, e trazer para o mundo atômico, né? Para esse mundo de realidade. É um pouco do projeto do livro. E aí eu percebi que muitas lideranças corporativas, principalmente, entenderam isso como um material que ajudaria no desenvolvimento do azinho do tal do chá de competências aí que o pessoal tem nas organizações, né? Conhecimento, habilidade, atitude. E aí conversa diretamente com necessidades de desenvolvimento. As 5 trilhas, então, voltando lá no gancho da pergunta, cada trilha praticamente aponta por uma macrocompetência. Então tem o autoconhecimento, é uma macrocompetência que te permite uma leitura lúcida de quem você é, em que ponto você está e o que você precisa trabalhar, né? Onde você começa a trabalhar. Então, é uma macrocompetência, competência você ter esse senso de autoavaliação lúcida. E aí, né? envolve a sua formação, envolve os seus objetivos, as dores que você carrega, os sentimentos, os projetos, os desejos, né? Quando a gente fala de atitude, a gente, filosoficamente falando, a gente assim, vamos pensar, né? Filosoficamente falando, nós somos um grande saco, né? Onde há ali uma história, evidentemente, né, com todos os seus aprendizados de erros, acertos, dores, alegrias, prazeres, e enfim, tudo aquilo lá, tristezas e tudo mais, vitórias e derrotas, tá tudo lá na história. Tristezas. Tá tudo lá na sua história, né? Nesse saco também tem os seus anseios, né, os seus desejos, as suas necessidades que não param, né, são coisas que você às vezes não escolhe, mas elas estão lá, os seus afetos, né? E seus amores, né? E as suas atitudes. O engraçado é que quando você fala de atitude dentro desse saco, você vai perceber que é o único campo que a gente consegue ter alguma influência para valer. Porque depende só de você. Depende só de você conceber aquilo, compreender e botar aquilo para andar, confrontando com a sua realidade que está no todo o resto do saco. Então, essa consciência acaba fazendo com que a gente perceba a necessidade de termos clareza no tipo de atitude que nós precisamos ter ao longo dos dias, dos meses, dos anos, para construir algo realmente robusto na vida. E aí é preciso coragem, esforço, paciência. Coragem é uma que tem aí, decisão é uma atitude, né? É uma das mais difíceis, né? Você, como empresário, sabe quantas decisões, Ernesto, que se tomou na calada da noite, sozinho, por mais indicadores que houvesse, por mais gente te aconselhando aqui, lá, mas aquela decisão que repousa sobre o seu colo. E aí? Coragem eu digo no sentido de que muitas dessas atitudes vão ofender um amigo, um familiar. Em algum momento vai. Aí entra a segunda trilha, relacionamento. É o relacionamento. É você ir falar com a pessoa. Opa, tudo bem. Eu vou conquistar o mundo, tá? Sozinho é o que você quer, você já tem essa... Legal, autoconhecimento, eu sei onde eu quero, beleza? Relacionamento, amigo. Você não está sozinho nesse mundo. Sozinho. Você impacta o seu entorno. Você precisa ter comunicação, você precisa ter convergência, você precisa ter bom humor. Né? Bom humor não no sentido de ficar rindo de tudo e todos, né? Isso aí é mais para desespero que bom humor. Paciência. No sentido de ter leveza, né? Leveza de espírito para lidar com os desafios do dia. Aceitar. Tal, né? Aceitar, né? Ou seja, empatia, você precisa ter gentileza, né? Porque você achar que você tem uma vontade muito forte, que foi o meu erro lá atrás. Eu tenho uma vontade muito forte, então basta ligar o trator e passar por cima de quem estiver na frente. Não é assim. Não é assim. Então,
custou um preço muito caro, mas que gerou o produto do qual eu vivo hoje. Então, por isso que tem uma certa credibilidade, né? Porque não é uma coisa que nasceu apenas nasceu de uma vivência. Então, aí passamos depois para a trilha dos resultados, foco nos negócios, foco no número, foco na efetividade, né? E aí nós vamos falar de ambição. Ambição é uma atitude, né? O problema é quando ela vira ganância, aí a coisa degringola, né? Aí ela começa a ir por caminhos meio tortuosos, né? Mas a ambição, o homem é um ser ambicioso, nós nunca podemos perder isso. Então é a ambição, é o foco, é a produtividade, a gestão do tempo, a efetividade propriamente dita, né? Que é você não apenas fazer parte do seu negócio, mas você fazer a diferença, você fazer acontecer. Né? Você entender que as coisas têm que visar um resultado tangível que torne essa sustentabilidade não apenas um conceito, mas algo real. E aí, no mundo capitalista, onde nós temos concorrente em tudo que é lado, esse aspecto é super delicado. É delicado e assim, e é essencial, é crucial. Não dá para ser romântico. Não dá para ser romântico. Não, eu trabalho só por propósito. Cara, é importantíssimo ter propósito na conta, não tenha dúvida disso. Mas não adianta você só trabalhar por propósito se tudo isso não está tendo nenhum resultado. Exato. Não adianta nada. Então, ou seu propósito está desconectado das dores do mundo, ou então alguma coisa está errada nessa conta, não está fechando a conta. E aí não é só o resultado numérico, né? Não, o resultado de impacto, né? Impacto, né? Impacto. E principalmente que aquela situação se torne eterna. Sustentável, né? É recorrente, sustentável, crescente, né? Então, ou seja, algo que seja perene, né? Mas dentro de uma perenidade que evolui, né? Não numa perenidade que estaciona naquilo e não sobe nem desce e se torna uma coisa, uma linha. E aí é que entra o fator mudança. Aí entra a mudança, né? Porque você fala disso aqui, eu tenho uma performance muito boa em 2014. É o que aconteceu com o livro. Exato. Tem uma performance muito boa em 2014. Maravilha. Eu mantenho essa performance em 2015, 2016, 2017, 2019, 2024. A mesma performance. Não maravilhosa. Legal. Eu me tornei um obsoleto em alta performance. Alta performance de obsolescência. Por quê? Eu mantive um bom resultado aqui em 2014. Mas aquelas curvas todas não pararam de crescer. A curva da experiência do cliente, a curva da tecnologia, da economia, das relações, de tudo aquilo que impacta a vida da gente, mesmo que a gente não queira. Exato. Então, todas as curvas subiram. Você continua, se tornou obsoleto em alta performance. Tem que se manter atualizado, tem que ver quais são essas mudanças. Para ir adaptando e pivotando e fazendo todo o ajuste necessário para que o próprio livro, quando chegou agora na segunda edição, eu já estava sentindo que havia espaço para encorpar ele um pouco mais, para trazer mais resultado, trazer um pouco mais do que foi vivido na forma de metodologia, porque eu comecei a ser contratado para treinar a equipe no campo de atitude, trilhas de atitudes. Vamos entender qual trilha de atitudes conversa com o valor tal da nossa empresa. Certo. Então, o valor está lá. Quando você pega missão, visão, valores, tá lá na tela, bonito no banner, na recepção, né? Muito bonito. Mas se aquilo não encontra eco na realidade, e esse eco na realidade se traduz pelo campo das atitudes, principalmente por parte das lideranças, porque ela vai treinar a sua equipe sem falar nada, apenas na base da atitude ela está treinando silenciosamente a equipe. Se isso não encontra eco ali, aí você encontra um monte do discurso marqueteiro, greenwashing, né? Esse monte de coisa aí que serve apenas para encantar o freguês, né? Mas não encontra respaldo no primeiro cliente que está ali dentro. Eu acho que também é importante a pessoa entender que nesse caminho todo vão ter fracassos. Mas óbvio, o erro vai acontecer. E aí é saber reagir contra esses fracassos. Aí entra, por exemplo, uma atitude que tem na trilha do autoconhecimento é a tal da resiliência. Tem que ter, você tem que compreender resiliência. Porque haverá dias bons, haverá dias mais ou menos, haverá dias péssimos, haverá dias de cão, haverá dias que você não quer sair da cama, haverá dias que você quer morrer. Em qualquer situação. Qualquer situação, Ernesto. Então, ter a consciência dessa geleia que a gente vive enquanto ser humano, né, dessa coisa que é instável, é um primeiro passo para você se colocar como protagonista na sua história.
né? Porque às vezes a gente vem com uma ilusão de que tudo vai ser fácil, né? A faculdade, né? A família, né? Te dá uma ilusão. Primeiro emprego. Primeiro emprego. Vou mudar, vou revolucionar o mundo. Fala, amigo, começa revolucionando a sua realidade, o seu entorno, o seu mundo inicial ali, sua primeira zona de impacto, né? Começa arrumando sua cama. Porque senão você não vai mudar nada lá fora. Não vai mudar nada, né? Então assim, aí chegamos então na trilha dos resultados, depois gestão de mudanças propriamente dita, né? Que vem um pouco na onda da gente entender a mudança propriamente dita como uma atitude. Temos também ali a inovação, tem que estar na gestão de mudança, tem que ter, né? Porque os outros vão te copiar. Sim, vão te copiar. Se você tiver um negócio bom... Vai. Esse próprio material já foi copiado, assim, teve um conteúdo que foi viralizado, que é o plano de trabalho para toda a vida, que era uma trilha de atitudes da Revolução do Pouquinho. Um dia, no final de 2015, eu escrevi uma mensagem de final de ano numa rede social, coloquei lá 10 atitudes, que era a trilha, né? E publiquei aquilo na época no Facebook. Alguém foi lá e printou o miolo da mensagem, soltou e se tornou um dos maiores casos assim, de viralização assustadoramente no Brasil. Assim, impressionante. Isso me deu muita dor de cabeça, me deu depressão, me deu tudo que você possa imaginar. Porque você sentir que, não que a gente, enquanto autor, não queira que aquilo que você concebeu impacte outras pessoas. Até aí, Ernesto, eu não me importo do negócio circular sem nome por aí. O que me importa é quando eu vejo que por estar circulando sem nome, tem gente, não tem dono isso aqui, então eu vou botar meu nome. Rapaz, aí o negócio pegava fogo. Né? Então, mas isso é assunto para um outro dia, para falar de direitos autorais, né? E assim, então, e a gestão de mudanças, né, vem nessa onda, né, de você entender essas atitudes que ajudam a gente, né, começa na mudança propriamente dita. Vem, então, a aprendibilidade. Que é o nome, talvez, em língua portuguesa, daquilo que se chama de lifelong learning. Né? Chama bem? O lifelong learning, né? Que é o aprendizado para toda a vida, o espírito de aprender diariamente, com as mais variadas situações. Aprendizado, assim, não apenas fruto das experiências, mas um aprendizado focado. E isso pode apontar para muitas áreas. Né? Então, por exemplo, eu como liderança, eu posso... empreender um aprendizado na cozinha. Isso vai me ajudar a entender liderança sobre um determinado aspecto. Sim. Eu posso aprender a fazer um esporte coletivo. Isso vai me trazer um conhecimento acerca de liderança e aquele conhecimento que a gente falou, prático, né? Exato. É aquilo que ninguém te ensina, aquilo que você aprende, né? Principalmente no esporte. Principalmente no esporte, né? Porque é bonito olhar como espectador, é muito fácil, né? Tudo está na cabeça, no campo das ideias, você olhando o jogo, tá tudo resolvido na minha cabeça. Mas, cara, é lá que o jogo está acontecendo. É ali que o jogo está acontecendo. Então, qualquer coisa se torna apenas um delírio de quem está olhando de fora e querendo muito mais um palpiteiro do que um conselheiro. Mas principalmente o esporte em equipe, né? Exato. E aí a gente às vezes vê que a pessoa que está comandando, né, o capitão, realmente ele sabe como levar as pessoas. Tem um brilho diferente, né? Tem um brilhinho diferente, né? Tem uma leitura diferente. E essa leitura que envolve uma maturidade que é conquistada às vezes a duras penas, né? Alguns já vêm de fábrica, né? Mas eu entendo que liderança é algo que você desenvolve. Né? É uma sensibilidade que se desenvolve. A partir, lógico, do estudo, da conceituação, mas principalmente a partir da vivência prática. E você vê que, às vezes, a pessoa que nem é tão líder assim nas coisas da vida, num determinado momento, numa determinada atividade, ela se torna um líder assume, bastante... né? Puxa o protagonismo, né? Importante. E essas 25 atitudes essenciais? Então, quais são essas? Cada trilha eu tenho 5 atitudes. Então, aquelas 21 atitudes iniciais... Na segunda edição, agora ampliada, se tornaram 25. E ao invés de uma trilha única, eu encaixei 5 atitudes em cada trilha. Né? E a última trilha é o do protagonismo, né, que fala de propósito, fala de ética, fala de... Eu até lanço uma expressão ao final do livro, que um protagonismo ético. Ser protagonista é bom, claro que é excelente, todo mundo quer. Só que, lembra, né, você não está sozinho. Né? Toda a sua ação, todo o seu campo de ação tem um impacto. Eu acho que a compreensão dessa diversidade onde a gente se insere é crucial nesse processo.
Então aí cada trilha eu tenho 5 atitudes que apontam para elas, né? Então lá quando eu falo de autoconhecimento, quando eu falo da trilha do autoconhecimento, eu tenho superação, eu tenho resiliência, né? Eu tenho mais assim, autoconhecimento propriamente dito, sabe? Né? São tantas que eu não me lembro de cabeça assim, né? Não. Mas tem no índice aí, no índice tá mais fácil aí até da gente pesquisar aí. Mas assim, quando eu falo, por exemplo, de mudança, né? Eu falo de mudança propriamente dita, falo de inovação, falo de aprendibilidade, que é a capacidade de aprender, a flexibilidade, né? Dentro do processo de mudança, você tem que se tornar flexível. Não adianta exatamente, aceitar as mudanças, se adequar, se adaptar a novas mudanças. Entender que muitas vezes, legal, você tem uma ideia pura, mas às vezes a sua ideia pura, aí entra a visão 360, né? A sua ideia pura conceitualmente é muito boa, mas quando ela é colocada no ambiente, na realidade, no bafo quente da realidade, né? Naquele atrito da realidade, talvez ela não seja talvez ela não seja completa. Ela precisa ter alguns implementos ali. Aí entra o olhar do outro. Aí entra aquilo que a gente chama de criação colaborativa, né? De forma que o problema seja visto por inúmeros pontos de vista. Porque só de um é fácil, né? É só uma imagem que eu tenho, mas a complexidade se esconde, às vezes, atrás dessa faceta que apenas eu estou vendo. E às vezes outros olhares ajudam a gente a entender essa complexidade, a dinâmica que existe no problema, né? Toda assim a visão sistêmica, né? Como a gente chama, em relação ao problema. Então, cada atitude, cada trilha que foca numa competência, ela tem 5 atitudes que apontam para aquela competência e ajudam a tornar aquela competência mais robusta e percebida no dia a dia. Se a pessoa seguir todas, aí ela ideia, comigo deu certo, comigo vem dando certo. Então, e aí eu incluí algumas ferramentas, né, que ajudam aí também a criar um pouco assim de autopercepção, né, para não ficar tudo muito no campo da mente apenas, né, botar no papel um pouco como que eu me vejo nessa atitude. Porque quando ela está apenas no campo da ideia, aquela coisa que a gente falou, é tudo muito subjetivo, né? Falar de produtividade é subjetivo para muita gente, né? Falar de resiliência é subjetivo para muita gente. Então, tirar isso da subjetividade, trazer para o campo prático, né? Onde você vai ter aquilo de uma forma clara, declarada, praticada e percebida, é o grande objetivo desse trabalho. Você sabe que uma coisa que eu aprendi em todas as minhas palestras, eu falo, que eu faço inclusive, é diário, um diário. Eu tenho uns caderninhos pequenos assim, cada caderninho dura 1 ou 2 anos às vezes, onde eu vou falando tudo que está acontecendo comigo, onde teve sucesso, onde teve fracasso, o que acho que foi a causa disso tudo. Isso deve ajudar muito, né? Ajuda, Ernesto. Ajuda porque você cria um lastro histórico. Né? Exatamente. Você cria um mapa histórico. E aí, quando eu acredito que aconteça isso, quando você pega uma anotação de 1 ano atrás e você pensa, nossa, olha o ponto em que estava, olha o ponto em que está hoje. Né? Você tem a coisa mínima da matemática, né? Você tem 2 pontos para traçar uma curva. Quando você tem 1 ponto só, a percepção é solta, espacial. Não, muitas vezes você acha que um negócio faz 2 anos que se passou, e aí quando você vai olhar no diário, nossa, ela vai fazer 5 anos. 5 anos. Então, é importante a gente ter essa boa relação com a história. Porque muita gente vive apenas a perspectiva do hoje, do resultado imediato. É hoje que eu vivo, é hoje que eu quero, é hoje que eu aconteço, é hoje que eu faço. Tá, cara, entendo, beleza. A gente ou os fatos recentes, né? Também. Ou aquela pontinha de história bem colada, né? Que ainda te impacta até emocionalmente falando. Mas é importante ter essa visão do agora, claro que porque é ali que você respira, é ali que seu coração bate, é ali que está o campo da sua pequena atitude, que já está num metrinho quadrado de futuro que está logo ali na frente, né? A ter a consciência do que você vai fazer nesse metrinho quadrado de futuro é a pequena atitude, não é uma coisa a perder de vista, não é uma coisa abstrata num futuro que é incerto, não. O que eu faço agora? Qual que é o próximo passo agora? A Revolução no Pouquinho trabalha muito nesse próximo passo, né? Mas você não pode perder de vista o seu ponto de partida. Até por isso que a gente falou, poxa, de onde que eu estou vindo? O que já se superou? O que já cresceu? O que teve de evolução? O que teve de queda? O que teve de dor? O que
que teve de alegria, de prazer, de vitória, dessa dualidade alegria-tristeza que, a grosso modo, ajuda a compor a nossa noção de felicidade, né? A alegria que a gente deseja, busca, persegue, conquista e frui. E também a tristeza que você absorve, te impacta, você precisa processar, dói, né? Aí passa por todo aquele processo de luto, muitas vezes, né? De entender, de negar, de se revoltar, de barganhar, de aceitar, até você começar a entender que aquela mudança não sai mais. Ela veio para ficar e você precisa entrar em sinergia com ela. Então, e o pessoal às vezes nessa de matar a história, perde uma força muito grande, perde um lastro muito grande. E a vida começa a ficar muito frágil no presente, quando você não tem essa consciência de história. Então, ou seja, né, a gente trata no campo das pequenas atitudes, mas sempre lastreando as atitudes que te trouxeram até aqui, o campo de atitude que você vai organizar no dia de hoje, apontando para esse futuro, que você vai começar a impactar, no mínimo influenciar melhor a partir dessa consciência no agora. E as pessoas, eu acho que, não sei se elas têm medo, não têm coragem, então, de exatamente fazer isso, né? Fazer essa análise. Você acha que uma visita a um psicólogo adianta? Ou qual é a atitude que realmente adianta? Ajuda muito, Ernesto, porque às vezes a gente pensa que atitudes são apenas atos heróicos. Tem essa concepção, né? E eu recebi muito esse tipo de pergunta nos primeiros meses da pandemia, com trabalhos que a gente fazia online e tal, empresas que estavam, rede de concessionárias, por exemplo, que estavam com todas as lojas fechadas, 2, 3 meses sem salário e o cara sem dinheiro nenhum, e a empresa fazia um trabalho lá para tentar botar um band-aid naquela hemorragia, né, que estava bravo, né? E aí vinham perguntas assim, tá legal, Eduardo, você fala de atitude, você fala, mas cara, esse é o cenário, eu tô olhando minha geladeira, ela tá ficando vazia, eu tô olhando meu fio, tá sem perspectiva. O que é uma atitude nesse momento, Eduardo? Aquela flechada vinha, né? E o que você respondeu? Eu respondi assim, cara, vamos entender que a atitude não é só ato heróico, a atitude é você levantar a mão também, muitas vezes, e pedir ajuda. Porque às vezes a gente não rompe essa camada de invulnerabilidade, a gente quer dar a entender para o nosso entorno que não, tá tudo bem, eu estou matando no peito, estou segurando. Quantos de nós não sofremos em silêncio coisas que nós podemos muitas vezes admitir essa vulnerabilidade, por isso que se fala tanto de vulnerabilidade em liderança hoje, o líder literalmente tirar aquela cueca de super-herói de cima da calça e entender que ele também tem dores, ele também tem necessidades, também tem medo, também tem conflito. E não é nada feio você admitir isso. É muito melhor que você tentar passar uma imagem de invulnerabilidade, uma imagem de vulnerabilidade, de indestrutibilidade, para uma equipe que está olhando e vendo, me engana que eu gosto, né? É óbvio que está nítido que você não é aquilo. Mas quando a pessoa consegue romper isso e mesmo caída no chão, cara, levantar a mão é uma atitude. Levantar a mão e pedir ajuda é uma atitude. Dentro do ambiente de liderança, eu tenho um nível de autonomia que eu posso responder até determinado ponto. E chegou numa zona cinza de decisão, que eu não sei se eu vou ou fico, para mim está muito nebuloso, para mim chegou no meu limite. O que você pode fazer? Tomar uma decisão completamente equivocada? Então, levanta a mão, escala o problema, chama a sua liderança, chama seus pares, olha o problema de um jeito mais ampliado, mais sistêmico, crie indicadores, mesmo que sejam de olhares e outras percepções, para te possibilitar tomar uma decisão mais acertada e mais assertiva. Exatamente aqui a gente tem que dizer que não dá tempo de abordar todas essas atitudes, né? Cada uma rende um papo, hein? Exato. Mas aqui no livro você trata de autoconhecimento. Isso, aí tem as 5 atitudes aí que fazem parte do autoconhecimento, né? Depois vem o relacionamento, a trilha do relacionamento, a trilha dos resultados, a trilha da gestão de mudança e a trilha do protagonismo. Eu entendo esses 5 universos como aqueles essenciais, vamos chamar assim, para uma vida um pouco mais integral, vamos pensar assim, né? Uma vida um pouquinho mais integral. A autoconsciência, a consciência de que você não está sozinho, você depende das pessoas, a consciência de que junto com essas pessoas você precisa construir resultados. Nessa construção, virar
ambientes em que a mudança será necessária. E tudo principalmente isso com a família, né? Exato, porque é uma equipe, né? Quem não percebeu isso ainda está errando na mosca, né? A família é talvez a equipe primordial, né? Depois, os amigos do trabalho. Então, onde há pessoas, há expectativas criadas, ali existe uma equipe, ali vai ter que ter, ali haverá de se ter liderança, não tem como. Aí depois tem os resultados. Resultados, né? Gestão de mudança, né? Que na busca do resultado você vai se confrontar com cenários que vão te desafiar e você vai precisar. Tem que ser planejada. Você vai precisar, ou planejada, ou então acelerada muitas vezes, né? Às vezes você precisa mudar rápido, né? Poxa, quantos movimentos que existem econômicos, às vezes, que te obriga a mudar, ou muitas vezes, né? Pivotar, como se fala, né? Essa é a parte mais delicada. É a mais delicada, porque num cenário de complexidade, de incertezas, como a gente vive, o mundo está cada vez com mais incerteza, né? Antes você olhava, você falava assim, longo prazo. Longo prazo era o quê? 10 anos. Hoje longo prazo é 3 meses. E mudança é uma coisa que você está acostumado àquelas atitudes, àquele comportamento. Para você mudar não é fácil. Não é fácil, porque pede, acima de tudo, uma leitura muito honesta de si mesmo, né? E é onde eu acho que muita liderança não consegue ter essa leitura honesta, porque às vezes quando você está alçado num posto de liderança, da mesma forma que vem muito mais autonomia para você decidir, você começa a decidir também a partir dos indicadores que te chegam, que não necessariamente são indicadores, muitas vezes são distorções, né? Às vezes você tem informações que chegam para você que vão alimentar a sua tomada de decisão, e às vezes se você tem uma empresa naquele perfil onde a alta liderança fala para as suas instâncias ali, seus subordinados, só me tragam boas notícias, meu amigo, todo mundo vai te trazer boas notícias, pode ter certeza. As más serão guardadas no armário, debaixo do tapete, tudo vai virar esqueleto a longo prazo, sabe? E aí, mas um dia vai ser revelado. Algum dia vai. E quando for revelado, não haverá muito mais o que fazer. Não haverá muito mais o que fazer. Então, por isso que assim, o líder assumir essa autoconsciência de que ele não é invulnerável, que ele depende da real na mesa, do assunto delicado na mesa, do assunto crítico na mesa, trazer as pessoas para entender, desmontar, fazer aquela dissecação, né, que se fazia antigamente, disseca o sapo do problema ali para entender qual que é o problema. Escreve, cara, o que você acha, olha essa opinião, conecta com essa solução conecta com essa. Criar um ambiente colaborativo, você vai, não vou dizer que você vai criar soluções perfeitas, porque perfeição não é uma coisa que não existe, mas você vai buscar, vai chegar em entendimentos e caminhos que vão prever o máximo de acerto e tentar minimizar também o máximo de erro, né? Porque senão tudo vira um exercício de achismo, de decisões tomadas apenas pelo calor do dia, e quando você toma a decisão apenas no calor do dia, aquilo que a gente chama de cultura organizacional vai se deteriorando naturalmente. E aí tem que ter a mudança, né? Tem que ter a mudança e clareza de valores, né? Para tomar isso. Protagonismo fecha a conta, né? Trazendo um pouco mais do campo aí da responsabilidade, da coragem. Coragem a gente fala em protagonismo, né? Que mais temos ali? Responsabilidade, né? A tal do accountability, né? Exato. Que tanto se fala aí. Poxa, você assumir o resultado do seu trabalho. Porque filho feio não tem pai, né? Como diria-se antigamente, né, Ernesto? A gente fala assim, filho feio não tem pai. Ninguém quer assumir o erro, né? Ninguém quer assumir o problema. Não, a responsabilidade nos coloca o peso, inclusive, dos erros sobre o nosso... O mérito da conquista, mas o peso do erro também faz parte. Não pode ter medo. Não pode ter medo. Cara, foi mal, não deu certo, a vida errei, vamos tentar minimizar, vamos amortecer, vamos fazer o possível para... se é para errar, vamos errar rápido, né? Vamos errar e corrigir rápido esse trem aí. Corrige logo, porque se errar muito tempo é ruim, né? A rota pode ficar totalmente torta, né? E fecha com a proposta da ética também como uma atitude, né? Exato. Que é o campo das relações, né? O campo do convívio, da acomodação do conflito, né? Da dinimição ali dos interesses, né? Buscar essa diversidade dentro desse terreno comum, chegar em algo que seja
mínimo bom para todos. Que prejudique o mínimo possível. Não vai ser ou nunca, que não mas, prejudique em nada. Né? né? Que seja um mínimo bom para todos. Né? E porque excelente para um ou outro, alguém está saindo prejudicado nessa história. Pessoal, esse é um resumo desse livro, A Revolução do Pouquinho, que está disponível, né? Tá nas livrarias aí online, já está chegando nas livrarias físicas também, né? No próprio site da DVS Editora, que é a editora, né? Que lançou o selo aí, tanto a primeira edição quanto essa segunda. A DVS super sempre parceira aí nesse projeto. E, enfim, é uma grande alegria ver que ele já está começando a inquietar muitas pessoas, esse livro. Isso é gostoso. Quando você posta alguma coisa assim nas redes sociais, muita gente se inquieta e quer saber mais, e busca, e compra, e manda foto para mim do exemplar que comprou. Isso é muito gostoso. Essa interatividade, né? Você, como autor, ter uma ideia de até onde chega o seu trabalho, né, Ernesto? Lógico. Eu acho que isso é parte da moeda do autor, é esse feedback. Sem dúvida. Né? Escrever um livro é sempre uma atitude, principalmente quando você termina. E é incerto, né? Porque e aí? O que vai acontecer agora? Vai ter aceitação. Nossos ouvintes aqui, se você tiver uma ideia, se tiver um tema interessante, tente escrever um livro. Ele começa fininho, por exemplo, como esse aqui, ó. Esse aqui começou assim. É isso aí. Mas depois nasceu esse. É isso aí. Então a coisa evolui, é uma satisfação muito grande. Realmente. É muito grande. E use a revolução do pouquinho para esse projeto também, porque pode te ajudar. Tem muita atitude aí que vai te ajudar a enxergar o projeto de um livro. Porque há atitudes que serão necessárias nesse processo criativo. Tá. Então, vale a pena, né? Vale a pena se conhecer e compreender esse campo das pequenas atitudes mesmo, porque é aquilo que a gente falou em algum momento aqui da nossa conversa. É o campo que a gente influencia, Ernesto. A partir dele você influencia a sua saúde, você influencia as suas relações, você influencia o seu conhecimento e você influencia também ali a sua saúde, conhecimento e os seus resultados como um todo, né? A sua felicidade. A sua felicidade, né? A sua felicidade, né? O seu sucesso. É isso aí. Então eu também vou te oferecer aqui 2 livros. Que bacana. Não são livros técnicos estão hoje todos no meu site. Mas esse Dicas de Como Chegar Lá, que bacana. Eu conto a história minha, da microsigla, que virou a TOTUS, também dos 10 princípios que a pessoa deve seguir, né? Os 10 princípios do Netas. É uma trilha de atitudes. Exatamente. E você tem uma trilha de atitudes. É um livrinho com muita imagem, né? Muita figura, então bacana, você lê ele em 2 horas. Você lê isso aqui rapidinho, que legal, muito bom. E depois um livro que nós fizemos pelo trabalho que meu pai realizou em vida. Olha que bonito isso. Ele era fotógrafo e ele fazia fotos da cidade de São Paulo, principalmente, Rio de Janeiro, também fotos industriais, que são fotos para propaganda e tal. Fotos até de time de futebol ele revelava. Então toda segunda de manhã estava fila de pessoas lá para comprar os postais. Uma ampliação da foto. E fantástico, vender, olha isso, coisa linda. Obrigado, Ernesto. Serão todos degustados com muito prazer, viu? Porque olha isso. E eu vou degustar isso aqui. Eu já comecei a ler, já li uma boa parte, mas realmente é um livro. E é curioso o título, né? Ele é provocativo, ele é provocativo. Porque ele dá meio que um bug na cabeça, né? Você fala de revolução, você pensa uma coisa que quebra tudo. Não. É uma revolução, mas ela se consolida nos passos sustentáveis, né? E aí, quando você menos percebe, você provocou literalmente uma grande transformação aí na vida. E se alguém quiser entrar em contato com você? É fácil, eu estou no LinkedIn, a rede social aí que eu sou mais ativo, né? Tá lá, Eduardo Zugaib. Isso, Eduardo Zugaib Palestrante, acho que é o nome completo lá. Estou no Instagram também, Edu Zugaib, e através do meu site, que é o eduardozugaib.com.br. Lá você tem acesso ao meu trabalho como palestrante, como treinador de lideranças. E, enfim, o trabalho todo que deriva não só da Revolução do Pouquinho, mas de outros livros também que eu tenho que são focados aí em comportamento, atitude, vários apêndices que foram nascendo ao longo dessa jornada. Perfeito, pessoal. Então aproveitem essa oportunidade. Na vida, a evolução faz parte dessas atitudes, certo? Sempre. Muito obrigado. Obrigado, Ernesto. Obrigado aí, pessoal. Uma grande honra estar aqui com vocês.
É isso. Espero que você tenha gostado. Eu adorei, uma excelente entrevista. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e até a próxima semana.